Agora sim consegui conectar com o computador em si. O vídeo ele já está gravando. Vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente consiga executar a aula em si. Ao longo da nossa aula, eu vou pedir para que vocês. Quem é que está compartilhando aí? Isto. Ao longo da nossa aula, eu vou pedir para que vocês habilitem em algum momento a câmera de vocês para que a gente possa fazer o print e registrar a aula em si. Eu mando lá no grupo também, que é legal para todos nós ter esse registro aí. É uma experiência diferente que a gente está tendo, né? Acredito que para alguns de vocês é uma experiência nova. Para mim também foi uma experiência nova na segunda-feira, pelo menos a utilizar este programa em si. Já tinha utilizado outros, mas esse realmente tem umas funcionalidades bem interessantes. Na próxima semana aí eu vou fazer um teste de compartilhar outros arquivos com o pessoal. A gente vai tentar deixar o mais dinâmico possível. Aproveitar que a ferramenta está aí disponível, né, e ela precisa de fato ser utilizada. Nós estamos vivenciando hoje a situação do Covid em si, no país, no mundo inteiro, né? E aqui no estado tem se feito a capacitação de pessoas para a atuação, dos profissionais para atuar frente à pandemia em si. E essa capacitação ela tem sido feita de forma presencial. Contudo, o que é que nós temos visto? Que é uma ferramenta interessante para fazer a capacitação dessas pessoas, né? Principalmente em um momento em que o isolamento social ele precisa ser mantido. E assim, imagine hoje vocês estão nas suas casas, né? Eu estou aqui também fazendo a atividade, mas se a gente fosse capacitar uma equipe que estivesse no interior, né, para utilizar um determinado protocolo em si. O próprio protocolo para receber um paciente com um caso suspeito. Você conseguiria fazer uma capacitação com essas pessoas de uma forma dinâmica e de uma forma muito. Uma informação chegaria muito rápido, né? As ferramentas estão aí, a maioria de vocês estão no computador ou estão no celular? Tem alguém usando o celular, né? Eu estou no computador. Alguém está no celular? Eu estou no celular. Olha, são ferramentas diferentes, né? Hoje a gente consegue utilizar talvez o computador com a ferramenta, com a web em si. Não é todo mundo que tem acesso hoje, mas um celular com uma câmera frontal, praticamente todas as pessoas que possuem o smartphone têm essa função da câmera frontal em si, né? Esse primeiro teste que eu estava fazendo com vocês, eu estava com o celular, né? Porque o meu computador ele tem se comportado de uma forma meio rebelde nesses dias aí. Ele habilita a câmera, desabilita a câmera e eu só consigo voltar se eu reiniciar. E aí vai reiniciar o Windows, ele demora muito. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Vocês estão ansiosos para voltar à aula presencial? Com certeza. Ansiosos para voltar na presencial, né? Mas logo, logo a gente vai voltar, né? O importante é que volte todo mundo com saúde, né? E que esse vírus ele se afaste da gente, que Deus ele esteja conosco em todos os momentos e principalmente num momento como esse, né? Que afaste todos esses males da nossa vida, da vida das nossas famílias também. Eu fico feliz por ter vocês aqui nessa noite. Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí? Sim? Então tá ótimo. Sim, tá tranquilo. Aula ao vivo, saúde coletiva. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vocês deixam a princípio o microfone ele no mudo, mas também se vocês quiserem deixar ele no ativo, pode deixar. Tendo alguma dúvida, vocês paralisam, a gente vai tirando as dúvidas ao longo da atividade. Aí se o cachorro começar a latir, vocês dão uma travada no microfone.
Criança não tem problema, todo mundo tem criança em casa e não tem. A criança apareceu, você pode deixar o microfone que não vai ter muita. Mas é só para a gente tentar conseguir a maior possibilidade, né, dentro da nossa ferramenta. Estava aparecendo unidade 2 ali, mas como eu falei para vocês, nós estamos na primeira unidade. Então a gente vai finalizar essa primeira unidade, depois a gente entra na unidade 2. O importante é que a gente não perca o conteúdo em si, né? Então, condições de saúde, né? Doenças e agravos, né? A gente tinha visto ao longo das aulas presenciais ainda umas questões bem importantes de diferença de saúde pública, saúde coletiva. Nós vimos a questão da vigilância. Espero que nesse período aí que nós tivemos isolados, essas primeiras semanas aí, que vocês tenham visto a importância da vigilância em si, aquilo que a gente conversou em sala, que às vezes parecia que não era tão eficaz assim. Nós conseguimos observar ao longo desses dias que a eficácia ela existe e a gente precisa valorizar essa eficácia que a vigilância tem nos trazido, né? Deixando com que esse número de casos ele tem crescido a cada dia, mas assim dentro daquele esperado frente à medida que foi tomada de uma forma mais célere do que em outros estados, né? A gente pode observar que outros estados têm um índice muito elevado, apesar de ter uma estrutura de leitos de UTI bem mais avançada do que a nossa. Contudo, aqui a gente ainda está com um número reduzido. É claro que a gente não pode afrouxar, como diz no jargão popular. A gente não pode dizer, não, já que tem poucos casos notificados, então a gente pode ir para a rua. Não, não pode ir para a rua, porque assim como tem poucos casos notificados, se for comparar ao Brasil como um todo, nós temos quase nenhum leito de UTI hoje liberado, né? A gente precisa ter sempre esse cuidado importante aí. As condições de saúde, quando a gente fala de condições de saúde, de doenças e agravos, nós estamos falando de dois tipos de doenças em si, né, que são aquelas doenças, são as infecciosas ou transmissíveis, e as doenças e agravos não transmissíveis. Então, a gente inicia a aula de hoje com base nisso, com doenças infecciosas transmissíveis, e posteriormente com as doenças e agravos não transmissíveis. Então, as condições de saúde dos indivíduos e da coletividade, em saúde coletiva, a gente não fala somente do indivíduo em si, sempre vai pensar na coletividade, então é o indivíduo com aquelas pessoas que estão à sua volta, né? São os contatantes, são aquelas pessoas que vivem com aquele indivíduo em si. Então, a gente não cuida só da pessoa, sim da sua família, da sua comunidade. Depende das condições econômicas, sociais e saúde, pois a grande maioria das doenças ocorre devido às condições de nascimento, vida, moradia, trabalho e envelhecimento. Aqui nos reporta, quando nós falamos isso, reporta a toda aquela questão que nós vimos nas aulas anteriores, que nós estávamos relatando sobre os determinantes do processo de saúde e doença. Quando a gente fala em determinantes do processo de saúde e doença, significa que nós estamos indo muito além do que apenas um agente infeccioso. Ele existe, mas a forma com que essa pessoa ela vive e ela convive com outras pessoas, isso interfere diretamente no processo infeccioso, na transmissibilidade do vírus, né, desse agente infeccioso em si. No caso do vírus que nós estamos, que está em alta hoje, né, o que é que a gente tem visto? Né? Que é um vírus com uma alta transmissibilidade, né? Isso significa que numa escala de 6, né, de 1 a 6, ele tem uma transmissibilidade de 4. Então, é muito alto esse fator que ele vai infectar as pessoas, né? Tanto que se vocês observarem, e a gente precisa observar com cautela algumas falas, né? Tem gestor fora daqui do estado falando que, dando notícias despreocupando a população, falando, não, vocês precisam ter tranquilidade, porque todo mundo vai ser infectado. Como assim todo mundo vai ser infectado? A gente precisa ter uma cautela na hora de falar esse tipo de coisa. E sempre tem que pensar o seguinte, tem surgido muitas noções políticas
em meio à crise, né? Isso é esperado que ocorra, isso em todos os estados vai acabar ocorrendo, mas a gente sempre precisa pensar que o bem maior é a vida. E quando a gente fala de um bem maior sendo a vida, a gente precisa, principalmente quando eu estou falando com acadêmicos da área da saúde, né, então a gente precisa sempre ter atenção a isso, né? Qual é o bem maior que nós temos hoje? É a vida, então é ele que a gente precisa preservar. O que nós temos? Nós temos imagens importantes aí. Temos imagens de doenças infecciosas, né, o que reportam a doença infecciosa, alguns cuidados que a gente precisa ter sempre para que a gente possa evitar essa transmissibilidade, né? Tem ali por via aérea, né, o contato em si, no aperto de mão, né, esse contágio em si, tanto que nunca se falou tanto em lavagem de mãos, né, entre as pessoas, né? Inclusive, o pessoal tem ensinado, a primeira semana o pessoal ensinou muito nos jornais como higienizar as mãos. Vocês tiveram aula de higienização das mãos na faculdade já? Já tiveram a técnica de higienização Não, simples das mãos? Não? não, Pois não. é bem legal. Vocês podem identificar o passo a passo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela nos dá do passo a passo da higienização das mãos, né? Ele é um pouquinho diferente do que tem sido mostrado nos jornais, mas ele é eficaz, né? O pessoal fala, não, que você vai fazer a fricção com álcool gel, por exemplo. Essa fricção com álcool gel tem que durar 20 segundos ali, né? Calma, não são 20 segundos, é entre 20 e 40 segundos, o ideal ali próximo dos 40 segundos. A parte da higienização simples das mãos, que é com água e sabão. O pessoal fala, não, 40 segundos está ótimo. É entre 40 segundos e 1 minuto, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados em si. É claro que a gente não vai ensinar a população em geral como fazer essa higienização simples das mãos, que é feita lá no ambiente de saúde em si, mas é algo mais próximo possível, que a gente está falando de uma situação importante, que é um vírus, que ele fica preso às superfícies, né? E aí se você encosta em uma mesa, esse vírus ele pode ainda te trazer uma infecção, né? E o que a gente precisa ter de cuidado nisso? Por que no Brasil a gente precisa de um cuidado muito próximo ao cuidado que deveria ter sido feito na Itália? O pessoal já tem comparado os países em si. Por que a gente não se compara com a China? Na China, o cumprimento das pessoas são muito à distância, né? Agora, Brasil e Itália é muito caloroso, né? Então, é sempre estar abraçando, sempre estar beijando, sempre estar apertando mão. São questões voltadas para a cultura desses países, Itália, Brasil, Argentina, né? Então, são questões em que as pessoas têm um contato físico muito maior. Então, a gente precisa ter um cuidado muito redobrado quando se trata de um vírus de alta transmissibilidade, como é o coronavírus em si. Outro detalhe importante, vocês devem ter observado que às vezes as pessoas falam, não, mas é uma transmissão via aérea. Sim, é via aérea. Só que se você encostou a sua mão e aí depois você toca em mucosa, boca, nariz, e isso você vai observar ao longo do dia tantas vezes que as pessoas fazem essa atuação em si. Quem mora com familiar aí poderia brincar agora que está no final de semana. Eu lembro lá no sul, na minha adolescente, a gente brincava com carta e aí a gente brincava nas cartas com aquelas rolhas de vinho. Aí você queima a ponta da rolha e ela fica com a cinza em si, né? Ela fica pretinha a ponta da rolha ali. Se a gente colocasse qualquer substância nas pontas dos nossos dedos, por exemplo, isso, né, essa foligem da rolha queimada ali, e deixasse durante meia hora na ponta de todo mundo dentro de casa, principalmente os adultos, né? Porque as crianças vão acabar se sujando muito. E aí você vai ver dentro de 1 hora, e depois você olha no rosto das pessoas, quantas vezes elas não levaram essa ponta dos dedos até o rosto, até o nariz, até a boca.
você vai conseguir visualizar isso de uma forma muito eficaz. Então, são cuidados que a gente precisa ter. A doença infecciosa ou transmissível, ela caracteriza por ser desencadeada por um agente infeccioso específico, né, e pode migrar de um organismo parasitado, um organismo que já está doente, né, para um organismo sadio, havendo ou não uma fase intermediária no ambiente. Como eu falei para vocês, às vezes, esse vírus ele pode estar... você foi ao mercado e chegou uma pessoa e foi escolher as frutas, e aí pegou uma fruta, e largou aquela fruta e foi pegar uma outra fruta. A pessoa estava infectada, né? Essa fruta que essa pessoa pegou anteriormente, que ela não quis, ela pode estar carregando um vírus. Não significa que a fruta ela esteja doente em si, mas se você pegar naquela fruta e depois levar a mão à sua mucosa, você pode estar infectado a partir desse momento. Por isso que alguns mercados, vocês devem ter escutado alguns áudios, alguns mercados estão exigindo que as pessoas entrem de luvas, né? Entrem de máscara, né? Vocês viram que no início, no país, a gente não falava em uso de máscara para pessoas comuns, né? Pessoas da sociedade transitando pelas ruas de máscara. E a gente olhava nos jornais, China, Itália, o pessoal usando máscara. Então, como assim lá se usa máscara, aqui não se usa máscara? Aí alguns mercados aqui estão falando, olha, você precisa para entrar no mercado, precisa estar de máscara, precisa estar de luva. Além disso, o pessoal vai lá e espirra álcool na sua mão ou na mão enluvada mesmo. Aí você entra no mercado, você faz as suas compras, depois você retorna para casa, né? Tem que ter o cuidado quando chega em casa com essas compras, né? Não é só álcool em gel, não é só o álcool A70 que ele vai conseguir fazer essa desinfecção. A gente também pode utilizar a solução de hipoclorito, né? Se vocês tiverem dúvida depois de como fazer essa solução, como diluir a água sanitária, que ela vem a 2,5% em 0,1%, né, até 0,05%, aí a gente pode verificar como faz. Se bem que vocês são da farmácia, vocês já devem ter visto essa diluição. Mas, de qualquer forma, a gente pode verificar isso lá no grupo da turma, se vocês quiserem fazer a solução. Ela tem um período ali de validade dessa solução, e ela pode ser muito bem utilizada para desinfecção de superfícies, desinfecção eventualmente das mãos também. Claro que o cheiro não é tão agradável quanto o do álcool A70, né? Não que ele seja agradável, mas ele não é tão desagradável quanto da Quiboa diluída. A ocorrência de doenças transmissíveis tem diminuído, principalmente daquelas que possuem um programa de vacinação. Os programas de vacinação que nós temos, né, e que eles diminuíram com o tempo. Sarampo, rubéola, difteria, por exemplo, né? Porém, o surgimento de novas doenças, como o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA, mais conhecida como a AIDS, que é transmitida a partir do vírus do HIV, ou doenças mais antigas, como é o caso da dengue, que ressurgiu e representa um grande problema de saúde pública. No nosso livro didático, a dengue aparece como ressurgindo, né? Mas aqui a dengue ela é frequente, né? Infelizmente, nós vivemos em uma área endêmica para a dengue, então ela, desde que surgiu, ela permanece na nossa região, na região amazônica em si, que é algo que ocorre, né? E aí o pessoal tem brigado muito nas redes sociais sobre vacina e corona. Não tem brigado? Você não tem acompanhado isso? Agora, o que a gente tem que lembrar? Dengue, há mais de 10 anos tem sido estudada a vacina para dengue. E até hoje, onde é que nós chegamos? Nós chegamos em uma fase de teste, né? Já em seres humanos. Então, já tem sido feito teste em seres humanos com a vacinação para os 4 sorotipos da dengue. Contudo, isso ainda está em teste. Isso já faz mais de 10 anos. O coronavírus, que é o vírus que é o Covid-19, olha, foi em 2019 que ele foi encontrado, né? Então, a gente não tem ainda condições de
lançar ao mercado a vacina para esse vírus em si. Ele precisa ser estudado com relação a isso. A melhor forma hoje é afastar as pessoas. Isso é algo que surgiu agora? Não, isso lá nos jesuítas já acontecia. Isso, o primeiro momento em que nós tínhamos para medidas sanitárias, né, era afastar as pessoas do convívio. Então, afastando as pessoas do convívio, a gente tem o menor índice de infecção naquele momento. E hoje, o fato da pessoa se infectar com o coronavírus em si não é o maior problema, né? O maior problema são as fases, as formas graves da doença, né? Que necessita, no caso, de um leito de UTI, com todo o aparelhamento, que isso é escasso no nosso país, principalmente na nossa região, então a gente precisa ter esse cuidado redobrado. Agora eu falei para vocês que nós temos doenças que já não deveria mais existir, que nós temos a vacinação. Uma delas, por exemplo, é o sarampo, né? E o Brasil, ele por um tempo, ele conseguiu um selo, né? E esse selo era um selo de erradicação do sarampo no país, né? Porém, com o surgimento de novos registros da doença, nós perdemos o selo de erradicação da doença. E aí vocês devem ter visto no ano passado o surgimento novamente de campanhas para o sarampo e o quanto isso repercutiu no nosso país de uma forma bem negativa. Antes de nós termos as informações a respeito do próprio Covid aqui no estado, né? Vocês devem ter escutado, que acho que, salvo engano, passou em um dia só no jornal, o fato de termos entre 4 e 5 casos, acredito que só tenha passado 4, mas foram 5 casos reconhecidos de sarampo, né, aqui em Macapá, anterior agora, foi uma semana antes desse boom que nós tivemos com relação aos cuidados para o Covid em si, né, para o coronavírus. Então, sarampo está circulando, dengue está circulando porque sempre circula, né, é endêmico, o sarampo está circulando, o corona está circulando, H1N1 está circulando. Então, os nossos inimigos hoje eles são invisíveis. Gente, professor. Oi, pode falar. Pode falar. Nada, Ana Lídia. Então, nós temos vírus que estão circulando e isso é algo muito grave. Agora, o que é que nós temos? Nós temos 3 vírus muito importantes que estão circulando, que podem trazer malefícios muito grandes, né, para populações vulneráveis, né, e que é o sarampo, o H1N1 e o coronavírus. Contudo, a própria medida de isolamento social já nos traz a possibilidade de menor índice de infecção para esses 3 vírus em si, né? Então, o sarampo é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus sarampo, né? E quem deve vacinar contra o sarampo hoje, né, com essas medidas que nós estamos falando do ano passado, né, de 2019 para cá, para 2020, né? A dose zero, né, que é a dose essa que foi proposta aqui pelo Ministério da Saúde, de 6 meses a menores de 1 ano, então farem essa dose extra. A primeira dose sendo feita em 12 meses, quando completa os 12 meses, quando completa 1 ano. A segunda dose já aos 15 meses de idade, e essa tendo sido a última dose para toda a vida, né? E aí as pessoas vão perguntando, eu estava dando uma aula de estratégia da família na semana, agora ao longo da semana, e o pessoal me perguntou, professor, o adulto ele também precisa, né? Nós também precisamos, a gente precisa olhar essa regrinha que tem aí embaixo, né? Como eles perguntaram, e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, eu falei para eles, não, eu vou responder isso para vocês, mas eu já vou levar lá para o pessoal de saúde coletiva, porque é importante também para que eles possam ter essa noção aí. Adulto deve vacinar? Deve vacinar.
Se ele tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade, ele vai fazer a vacinação novamente, né? Se tem entre 1 e 29 anos e recebeu somente uma dose, a segunda dose da vacina ele vai realizar. Quem comprova 2 doses da vacina não precisa mais vacinar, ou seja, se no seu cartão de vacina, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês têm o cartão de vacina de vocês? É extremamente importante. Olha, já tem chamado para acadêmicos no final dos cursos da saúde para atuar na linha de frente para o coronavírus. Uma das exigências que eles vão pedir é o cartão de vacina, que é uma exigência que é feita por qualquer ambiente de estágio, né? Você precisa... Pode falar. E quem não sabe se tomou, porque eu não tenho cartão de vacina, pode tomar? Eu tomei hoje a vacina, eu tomei a da gripe e a do sarampo. Eu não sei se eu já tinha tomado, mas aproveitei e tomei logo as duas, porque eu trabalho no hospital, né? Aí lá estavam aplicando duas. Tá, entendi. Tem uma regra que é a seguinte: as pessoas que não têm como comprovar que fizeram, né, nós entendemos que elas não fizeram e elas vão precisar se revacinar, né? Aí você vai me perguntar, existem riscos? Existem riscos, mas você precisa da comprovação, né? Hoje, se você fez essa imunização agora, desse período onde ela já está informatizada, é muito fácil de resgatar essa informação. Se você fez em unidades de saúde organizadas, mesmo que não fosse informatizada, mas que eles tenham o espelho, né? Eu lembro logo quando eu entrei na faculdade, né? Quando eu comecei o curso de enfermagem em si, eu visitava algumas unidades em visita técnica e eu via que na sala de vacina, lá em Porto Alegre, por exemplo, sempre tinha os espelhos. O espelho é uma cópia do cartão de vacina de todas as pessoas que são vacinadas lá na unidade. Então, se nós temos unidade, se a unidade que você fez a sua vacinação, a sua imunização, se ela possui o espelho, ou seja, se ela possui a cópia do seu cartão de vacina, você pode chegar nessa unidade e pedir para que eles façam uma segunda via assim, do seu cartão. Não teria maiores problemas eles fornecerem isso para você, porque você precisa comprovar, para não ter que fazer uma outra dose da vacinação em si. Então, quem comprova 2 doses, pode falar. Quanto à questão da vacina da febre amarela, elas são 2 doses também e agora parece-me que elas são para o resto da vida, não é isso? Aí a gente precisa cuidar pelo seguinte, que isso vai modificando ao longo do tempo, né? Pode sair uma nova normatização e a gente sempre precisa ficar se atualizando em si com relação a isso, né? A febre amarela, no estágio onde eu vinha, ela já não era feita. Eu cheguei, para que eu pudesse vir para cá, eu tive que fazer a vacinação da febre amarela também. Quem não tomou nenhuma dose, né, ou que não tem o cartão, que não lembra, se tiver de 1 a 29 anos, são necessárias 2 doses. Quem não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão, não lembra, vai fazer apenas uma dose, tendo entre 30 e 59 anos de idade. Essas são regrinhas importantes, mas isso está tudo disponível também na PNI, nos programas de vacinação em si. Foi só a título de ilustração, porque a gente precisa olhar para essas doenças infecciosas que elas têm a vacina. Então, a gente precisa cuidar disso também. E falando em saúde coletiva, eu preciso olhar para a comunidade. Os casos do sarampo em si. Quando foi detectado o primeiro, o segundo caso de sarampo, e observaram que esses casos de sarampo eles ocorreram em um conjunto habitacional, o que é que precisou ser feito? Precisou ser feito vacinação de bloqueio. Então, teve chamamento para que as pessoas fossem até esse conjunto habitacional e fizesse a vacinação de todas as pessoas contactantes, porque o vírus está nesse local. Então, a gente precisa fazer a vacinação.
Infecção, então, é a penetração, multiplicação, desenvolvimento de um agente infeccioso em determinado hospedeiro, né? E a gente está falando do hospedeiro em si, do ser humano. Uma doença infecciosa são as consequências das lesões causadas pelo agente e pela resposta desse hospedeiro, manifestada através de sinais, sintomas e alterações fisiológicas, bioquímicas e histopatológicas. Quando a gente fala de alterações fisiológicas, a gente está falando das alterações que a gente consegue visualizar em si, através de exame físico, né? Alterações bioquímicas a gente consegue observar através dos exames, né? Os exames, exames bioquímicos, um deles é o próprio PCR que ele é feito, né? É o padrão ouro hoje para a maioria das infecções. E as histopatológicas, que também são feitas a análise celular em si, a gente também precisa observar. Isso é tudo o papel do profissional que está nesta linha de frente também. Aquela relação que toda doença infecciosa é uma doença transmissível, né? A transmissão desse agente patogênico específico para o hospedeiro suscetível, ou seja, a gente precisa sempre, todas as pessoas estão suscetíveis a ser infectadas? A princípio, sim, mas o que a gente precisa é de uma qualidade de vida, porque isso interfere no nosso processo de saúde e doença. Interferindo no processo de saúde e doença, eu preciso ter qualidade de vida porque eu tenho uma imunidade melhor, para que eu tenha uma relação melhor entre esse agente hospedeiro e o ambiente em si. Doença contagiosa, aquele agente infeccioso transmitido diretamente de outros humanos ou de animais infectados. Aí eu coloquei essa imagem central aí, vocês devem ter visto nas redes sociais também, que é de um profissional da saúde. Ele está chegando em casa, é um vídeo, na verdade, mas eu congelei o vídeo e peguei só a imagem. E o seu filho, ele chega correndo para dar um abraço. E hoje a gente não pode fazer isso porque é uma doença infecciosa que está aí circulando. E muito provavelmente esse profissional, esse pai, ele está com uma carga viral ali. Talvez ele não tenha sido infectado, porém o vírus pode estar presente nas suas roupas, né? Então ele não pode abraçar uma criança que leva tudo à boca, está em fase oral em si. Então pegou na roupa, pegou na mão, leva à boca. Então a gente precisa ter um cuidado redobrado com relação a isso. Então tudo a gente fala, né? Quando está falando de profissional de saúde hoje, você tem duas portas na casa, tem uma porta de área de serviço, uma porta na frente, uma porta. Primeiro você vai, chega, tem gente que dá a volta, toma banho atrás da casa, no tanque, um banho de mangueira, tira as roupas, arruma, guarda as roupas para poder fazer a higienização, aí depois ele pode entrar em casa. São cuidados que as pessoas estão tendo que antes não tinham, né? E sabe que eu tenho conversado com alguns colegas, e eu tenho visto algumas postagens também que têm me preocupado. Não sei se preocupou vocês, mas tem me preocupado o seguinte tipo de postagem. Um profissional da saúde postando o seguinte: olha, as minhas mãos estão ressecadas. Eu nunca usei tanto álcool gel na vida, nunca lavei tanto as mãos. E aí eu me pergunto, antes do coronavírus, as pessoas não lavavam as mãos? Eu estou falando não da pessoa em casa, estou falando do profissional de saúde. Não mudou nada, gente. A gente precisa lavar as mãos enquanto profissional de saúde, com a mesma frequência, usar o álcool gel com a mesma frequência, né? As máscaras cirúrgicas precisa usar com a mesma frequência, né? Então, por que está faltando esse material? Está faltando máscara cirúrgica porque a população saiu para comprar? Pode ser. Mas lá no hospital está faltando EPI por quê? Não aumentou o número de EPIs a ser utilizados, né? Talvez a N95, que é aquela que tem proteção PFF2, que ela tem uma gramatura maior, essa não tivesse sido tão utilizada antes, mas em linha de frente ali é bem complicado, porque a gente poderia estar utilizando ela. Então, precisa ter um olhar, a gestão hoje, ela precisa olhar para o seguinte: como que está faltando
álcool, como que está faltando sabão, como que está faltando EPI, se nós estamos suscetíveis sempre a doenças infecciosas. Eu preciso ter esse tipo de cuidado também. Como é que funciona a cadeia epidemiológica nessa transmissão, né, de micro-organismos? A forma de transmissão, né, então, a forma pela qual o agente infeccioso ele atinge o hospedeiro suscetível, né? Aquele hospedeiro. Vocês terem aula com o Patrício, ele deve ter falado para vocês sobre a utilização de manter o seu corpo sempre com as vitaminas necessárias, né? Sempre dentro dos padrões em si, porque a gente precisa ter esse tipo de cuidado, né? Então, ter uma boa alimentação influencia muito, uma qualidade de vida, praticar atividades físicas. Agora, não pode pensar como outras pessoas estão pensando aí, não, eu preciso praticar atividades físicas. Nunca praticou atividade física e agora vai querer sair na rua correndo? Não. Agora é hora de ficar em casa, faz exercício em casa. Inclusive, gente, eu faço um convite a vocês de entrar nas redes sociais, de observar como que as pessoas... Tem muita coisa que a gente está conseguindo ganhar com relação a essa situação que nós estamos vivendo. O que a gente está conseguindo ganhar enquanto profissional de saúde? Nós estamos conseguindo ver o que outras pessoas estão indicando como exercícios no domicílio, por exemplo. A pessoa está indicando ali, faz uma vez por dia agachamento, faz uma vez por dia caminhadas dentro de casa, algo que antes a gente não pensava. E aí as pessoas agora estão começando a pensar, porque a academia está fechada, então começa a falar um para o outro, isso vai nas redes sociais. E aí quando a gente chega lá para a sala de aula para falar, não, mas como é que eu vou indicar para a pessoa para ela fazer atividade física se ela não tem dinheiro para ir para a academia? Mas ela tem condições de andar em casa, ela tem condições de fazer agachamento, ela tem condições de fazer abdominal. Alguma coisa ela consegue fazer, flexão de braço, polichinelo, alguma coisa ela consegue fazer para não se manter parada, não se manter ociosa com relação à sua atividade física em si. Então a gente pode indicar isso para as pessoas. Outras questões importantes. O Brasil, assim como os Estados Unidos, ele tem uma alimentação muito voltada para alimentos rápidos, né? Os fast foods. Então, as pessoas hoje estão utilizando muito esse tipo de alimentação. Vocês estudam à noite. À noite é difícil a gente chegar da faculdade e fazer um alimento adequado para poder se alimentar. E aí, se faz um alimento adequado, chega da faculdade, sai da faculdade 10h30, aí chega em casa quase 11 horas, 11h30. Tem gente que chega próximo de meia-noite. Aí é que vai fazer o jantar, vai ser bem complicado, né? Então a gente precisa começar a pensar em formas mais adequadas para essa alimentação. E esse período hoje, ele nos dá essa oportunidade. Tanto para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, quanto que a gente possa aproveitar essas dicas que as pessoas estão dando, né? Formas de transmissão que ocorrem com micro-organismos: gotículas, contato e as formas aéreas em si. Contato ele pode ser tanto um contato direto quanto um contato indireto, então a gente precisa ter cuidados específicos. E aí, quando a gente fala de gotícula e a forma aérea, a gente precisa observar o tipo de EPI que vai ser utilizado. O ciclo de transmissão da dengue, né? O ciclo de transmissão da dengue ele é um pouquinho diferente aí dos ciclos que nós tínhamos com as infecções que nós falamos anteriormente. O que ocorre, né? Nós temos um mosquito, aquele Carapanã da dengue, né? Que ele ainda não é o Carapanã da dengue, né? Ele vai lá e entra em contato com uma pessoa que está enferma, né? Uma pessoa que está doente, que está com dengue. O que nós temos agora? Um mosquito, um Carapanã que está infectado. E esse mosquito que está infectado, ele vai lá e entra em contato com uma pessoa que está bem de saúde, que está sã. E essa pessoa, ela se encontra
agora com dengue em si. Então, nós temos um vetor aí, e esse vetor é aquele que entrou em contato com o indivíduo enfermo, e depois ele acaba se infectando e ele entra em contato com uma pessoa boa de saúde, uma pessoa que não está enferma, e acaba tornando essa pessoa enferma. Quando nós tínhamos a dengue, eu até fiz uma relação, né? Você sabe que lá nas mídias sociais a gente fala muito do TBT, né? E ontem, que foi quinta-feira, era dia de postar TBT. Eu quase não posto esse negócio, mas eu vejo que o pessoal fica postando muito. Mas eu até pensei, acho que eu vou postar um TBT aí de como era bom quando o maior vilão que nós tínhamos era o Aedes aegypti, né? Que era o mosquito da dengue em si. A gente conseguia ver esse mosquito da dengue, você ia lá e telava a sua casa, você conseguia observar, eu sei qual é o horário que a fêmea vem para fazer a sua festa nas pessoas, né, que é ali no início da manhã e no final da tarde. Então é um inimigo pequeno, mas é visível. E agora o nosso inimigo ele é invisível, né? Então a gente precisa ter um cuidado redobrado, né? E aí quando eu falo para vocês dessa saudade de quando nosso maior problema era a dengue, então a ideia de todos contra a dengue, né? Dicas para combater esse mosquito da dengue em si. Olha o quanto foi falado isso, né? E o quanto continua sendo falado, apesar de que hoje as pessoas já não falam mais, né? Olha só, manter as caixas d'água, né, cobertas, né? Limpar as calhas, né? Lavar tudo que nós temos lá nas calhas, as nossas caixas d'água, lavar as vasilhas, deixar o lixo tampado, colocar a areia nas plantinhas ali no vasinho que temos, né, ao redor dela, né? Cuidado com vasos com plantas que são aquelas plantas que ficam diretamente na água em si, deixar as garrafas sempre com o gargalo para baixo, cuidar com os pneus, fechar o tampo de lixo, tudo isso é importante, né? Tudo isso sempre foi muito falado para que a gente pudesse cuidar dos focos de larvas do mosquito da dengue em si. Mas isso não é respeitado pelas pessoas, né? Se você for olhar o seu quintal, na sua casa, alguma coisa vai ter ali que tá, às vezes a criança sai para brincar bola e aí leva junto um copo descartável, joga o copo descartável e ali ele fica durante 2, 3 dias e ninguém viu, porque era um copinho pequenininho, ele ficou no meio da grama, e a gente precisa ter esse tipo de cuidado, né? Então, são coisas que a gente precisa cuidar e precisa estar sempre vigilante, né? Não está aí, mas já é sabido que eu preciso olhar atrás da geladeira, né? Atrás da geladeira tem aquele reservatório de água, né, que não deixa o motor da geladeira ele queimar, que ele vai resfriar o motor da geladeira em si. E esse reservatório de água é a água que a própria geladeira ela vai formando, né? E a gente precisa ter um cuidado especial ali, porque esse próprio reservatório de água ele pode conter as larvas, ele é um foco de larvas, pode ter esse mosquito da dengue em si. Então, é uma água que sempre fica ali, né? Não adianta você tirar a água que ela vai formar água novamente. E se você deixar ele seco, pode queimar a geladeira, então também não pode deixar ele seco. O ideal é que coloque ali a água sanitária para que a gente possa não ter esse foco de larvas em si. Outra doença infecciosa que nós temos com uma frequência grande, e eu lembro de um momento em que eu levei os acadêmicos. Levei os acadêmicos de enfermagem para o estágio. Isso foi no hospital de emergência. Já faz quase 10 anos. E eu levei os acadêmicos para estágio, e chegando no estágio, eles acompanharam os pacientes e viram em um dos prontuários que o paciente foi a óbito. E o pessoal não sabia qual era o porquê que ele tinha ido a óbito, e aí foram procurar no prontuário
a questão do exame físico que tinha sido feito, que é a clínica, né? Quando você faz o exame, identifica que esse paciente teve, e não tinha registro, né? Então, olha o que acontece também, a gente acaba não tendo registro, e isso nos dá uma falsa ideia do que poderia ter causado a morte de uma pessoa. E foi feito depois a investigação e se descobriu que esse paciente ele foi a óbito a partir do tétano. Ah, mas como é que ele teve tétano? Né? Ah, a família falou, olha, ele arrancou um dente, né, em casa, né, e ele estava se sentindo mal, estava com febre, estava sentindo tontura, né, suor em excesso, ele estava tendo palpitação, ele estava com os sinais e sintomas do tétano, mas ninguém descobriu, ninguém investigou o que era de fato. Né? Isso foi rápido, ele foi a óbito. O que nós temos aí? Nós temos uma situação que era muito simples de ser identificada. Se o profissional ele faz uma boa anamnese, que é quando a gente pergunta para a pessoa, ela vai respondendo todas as questões voltadas para a sua saúde, né? E ele faz o exame físico adequado, certamente esse profissional teria a oportunidade de falar com o paciente, esse paciente lhe falaria que ele tinha arrancado o dente, né? Sozinho, ele mesmo arrancou o dente. Ele arrancou um dente com um alicate desses alicates de ferramenta que nós temos em casa. Né? Ele arrancou o dente. Isso é comum? Infelizmente, isso é comum. Né? Tem muita gente que já fez isso. Né? E essa pessoa está se colocando em um risco muito grande. Né? E quando ele fez isso, ele acabou adquirindo, né, essa doença infecciosa, que é o tétano. Ele é causado não pela bactéria em si, e sim pela toxina que é produzida pela bactéria, e ele acabou adquirindo o tétano. Né? Um paciente que não estava com a vacinação em dia, né? E também não se desconfiou do tétano no momento. Né? Se tivessem feito as perguntas adequadas, o exame físico não precisa nem ser um exame físico completo, que ninguém me ouça, né? Mas a ideia é fazer sempre o exame físico completo. Mas ele pedindo para que o paciente abrisse a boca, e você observa que está faltando um elemento dentário naquela boca, e pergunta para ele sobre, eu teria como ter uma noção de que aquilo pode ser tétano. Né? Tétano tem transmissão direta de uma pessoa para outra? Não. É uma transmissão indireta, através de vetor. Né? Partículas, pode ser partículas aéreas ou outros veículos. No caso do tétano, é um objeto contaminado. Né? Então, toda doença contagiosa, nós falamos, isso aí pode ser, no caso dele que arrancou um dente, mas o que é mais comum de acontecer a criança na rua vai brincando, pode estar descalça, mas também pode estar de sapato, vai lá e pisa em uma madeira que tenha um prego, ou em outro metal que tenha a bactéria em si transitando ali. Então, toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa ela é contagiosa, ela pode não ser transmitida de uma pessoa para outra. Transmissão, modos de transmissão de agente infeccioso. Pode ser por transmissão direta, através das mãos, do beijo, relação sexual. Outro contato, por exemplo, durante o parto, né? Então, da mãe para o RN. Procedimentos médicos, através da injeção de drogas ou durante a própria amamentação. A área, né, curta distâncias, via gotículas, tosse, espirro. Aí está falando em curta distância, a gente precisa ter um cuidado grande aí quando fala de curta distância. O próprio coronavírus, o pessoal tem falado muito. A distância de 1 metro. Não, outro vai lá e fala distância de 1,5 metro. Outro fala distância mínima de 2 metros. Outro fala, não, mas se a pessoa espirrar, pode ser até 6 metros. Né? Depende muito. A gente precisa ter o isolamento em si. Transfusão de sangue, a via transplacentária também, e já a transmissão indireta. E aí a gente precisa ter um cuidado específico, porque a gente está vivenciando. Veículos, alimentos contaminados, água, toalha,
instrumentos agrícolas, né? Outros materiais que podem nos dar essa transmissão indireta, vetores, insetos, outros animais. Teve, salvo engano, na Bélgica, o primeiro caso de gato que foi infectado, agora também divulgado nas redes sociais. Tudo tem as relações de fake news e de informações verídicas, mas a gente precisa sempre atentar para isso, né? Se nós conhecemos doenças que podem ser transmitidas de um animal, de um animal doméstico para o ser humano, a gente não pode descartar de pronto as informações. De pronto, eu levo em consideração o seguinte: se alguém escreveu, pode ter um fundo de verdade. Eu não descarto de pronto. Primeiro eu vou pesquisar e depois eu descarto alguma coisa, né? Então, aérea, a longa distância também, poeira, gotículas. Parenteral, que é através da injeção com seringas contaminadas, né? Através dessa nutrição parenteral em si também pode ocorrer. Vamos conhecer algumas das doenças transmissíveis, né? Doenças respiratórias, infecção respiratória aguda, né? São as viras, HIV, AIDS, doenças diarreicas muito frequentes, né? Principalmente durante a infância, hanseníase, malária, sarampo, dengue. É bem difícil de acontecer aqui na nossa região, né? Não, são bem frequentes. Então a gente precisa ter um cuidado redobrado às doenças transmissíveis em si. E algumas perguntas que estão lá no nosso livro didático. Ativem o microfone que eu quero escutar as respostas de vocês. A primeira pergunta é: transmissão ocorre pelo contato íntimo e prolongado de indivíduo suscetível com paciente portador de bacilos, e ocorre por meio da inalação de bacilos, ou seja, pelas vias aéreas superiores. O texto que nós estamos lendo faz referência a qual dessas transmissões aí? A transmissão da dengue, a transmissão da hanseníase, ao modo de transmissão da hipertensão arterial sistêmica, ao modo de transmissão da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, ao modo de transmissão das doenças de agravos não transmissíveis. Qual resposta é a correta? Qual dessas, gente? Entre a letra A e a letra E, qual delas nós temos aí? Vias aéreas superiores. Oi? Oi, professor. Se eu não me engano, eu já respondi. Se eu não me engano, é dengue. Olha só, vias aéreas superiores, inalação de bacilos. Dengue é bacilo? Não. Dengue não é bacilo. É a síndrome da imunodeficiência Olha só, Adquirida. vamos D. pensar o seguinte, olha só, lá no eu creio. ocorre por meio da inalação de bacilos, tá? Inalação de bacilos, tá? É AIDS? Não. Não. Não é Não. dengue. É a letra E. Dengue, AIDS. Doenças não transmissíveis, elas não são transmissíveis. Também não pode ser a letra E. É a letra D, mano. É a única que faltou. É a única que faltou. É a letra B, transmissão da hanseníase. A lepra, gente, tá? A lepra é através das vias aéreas superiores, tá? Então, é a inalação desses bacilos em si. Segunda pergunta. Ocorre da... Depende do diagnóstico e do acesso aos serviços de saúde, visto que essa é uma doença assintomática, tá? Então, uma dessas aí é assintomática. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Dengue tem sintoma ou não tem sintoma? Tem. 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 Sintoma. Hanseníase tem sintoma ou não tem sintoma? Tem sintoma. Tem. AIDS tem sintoma ou não tem sintoma? Né? A síndrome da imunodeficiência em si. Né? Olha De só. início, não. Ó, isso, de início não. Né? Porém, olha só, o diagnóstico e o acesso, ó, o controle dela, né,
depende do diagnóstico do acesso aos serviços de saúde. Qual dessas aí nós temos diagnóstico precoce do acesso aos serviços de saúde? Tá? Hipertensão com celular ligado. Hipertensão arterial. Então, Caraca. É tu que tá com música, né? o diagnóstico é clínico por meio de exame dermatoneurológico, enquanto o tratamento é feito com poliquimioterapia. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Né? Dentre estas que nós temos aí, né, que nós temos que é um diagnóstico clínico, ou seja, que eu preciso fazer um exame físico com esse paciente para que eu possa identificar. E o tratamento do exame dermatoneurológico. Né? Exame dermatoneurológico é porque eu vou fazer um exame. Inicialmente, o que a gente faz? A gente precisa ter um estesiômetro para fazer esse exame. Né? E esse estesiômetro ele é feito, são fios de nylon, né? De gramaturas diferentes, onde você vai identificar na pele do paciente, em uma mancha, por exemplo, se ele tem sensibilidade ou não, que a gente chama de teste de sensibilidade, que é esse exame dermatológico. Transparente, que é vermelha, que está lá embaixo, tem um papel dentro, pega lá também. Às vezes a gente não tem esse material. E a gente utiliza uma caneta, uma tampa de caneta, utiliza um algodão, né, a própria gás, e a gente faz para identificar se a pessoa tem sensibilidade ou não. E aí, marca que ela não tem sensibilidade, você está fazendo o exame dermatoneurológico. Né? E isso é feito para uma dessas doenças em si. Que doença é que agrava eles? É a Hanseníase. Exatamente. Tudo tranquilo até agora, gente? Vamos dar continuidade que até agora são 8h30, até meia-noite a gente termina. O áudio tá falhando. Que não, né, professor? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Agora sim a gente vai chegar na hipertensão arterial sistêmica, a gente vai falar doenças não transmissíveis, né? Hipertensão não é transmissível. Não, uma pessoa tem hipertensão, vai transmitir para outra que vai ter hipertensão. Uma pessoa tem diabetes, a outra vai ter diabetes também, né? O que a gente precisa identificar é que existem alguns fatores, né, que se nós não observarmos enquanto profissionais de saúde, essas pessoas podem ter uma suscetibilidade maior a ter essas DCNT, que são doenças não transmissíveis, né? E aí a gente precisa observar isso, que são as DANTs, né? As doenças e agravos não transmissíveis. Né? O que a gente precisa identificar aí? Precisa fazer coleta de dados, análise de dados, a interpretação desses dados e aplicar de uma abordagem integrada os fatores de risco protetores, né? Visando a prevenção e o controle dessas doenças e agravos não transmissíveis, baseando sempre em evidências. O que eu posso intervir, né, frente a uma população? A gente está falando de saúde coletiva. Né? A gente não está falando de uma intervenção direta com aquela pessoa, né, com aquele indivíduo. A gente está falando de coletividade. Né? Então, o que eu posso, através da promoção da saúde, isso é muito importante, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre prevenção de doenças, sobre promoção da saúde, sobre reabilitação, mas o que eu posso, enquanto promoção da saúde, trazer para essa pessoa, para essa comunidade, né, para essa coletividade, para que elas se afastem das doenças crônicas, as DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis. O que eu posso indicar? Né? Alimentação saudável. Né? Alimentação saudável é algo que precisa ser batido da melhor forma que nós temos para fazer isso. Gente, nós temos inúmeras formas de levar as pessoas à informação sobre a alimentação saudável. Né? Agora, o que é que eu sinto falta aqui na nossa região?
que as pessoas falem de alimentação saudável, né? Porém, falando sobre a culinária regional. A gente precisa ter isso. Precisa se atentar para isso. Eu preciso olhar para a culinária regional, para aquilo que as pessoas costumam se alimentar, e a partir daí eu posso montar estratégias com relação à alimentação saudável, né? Isso é um papel fundamental que a saúde precisa ter. Olhar não somente para aquilo que é comum a, a sul e sudeste no país. Eu preciso olhar para a realidade local. Realidade local o que é? O que a pessoa, qual é o que a pessoa costuma utilizar de alimentação, né? É a partir daquilo, a partir da realidade dela, que eu preciso propor algo. Caso contrário, eu não vou ter êxito. Caso contrário, você vai chegar chega um paciente com você e ele vai perguntar sobre alimentação saudável e você vai começar a falar para ele que ele precisa comer fruta, verdura. As verduras precisam ser verduras específicas que não estão na nossa disponíveis na região. Eu preciso de frutas diferentes e eles vão falar, mas isso é muito caro, eu não vou conseguir me manter, né? Ah, mas o que é que você tem facilidade? Então, primeira coisa é coletar dado. Por último, eu vou intervir. E as pessoas já começam com uma receita pronta. Olha, é isso aqui que você vai fazer. Dá um jeito. Não vai acontecer. Tá? Tudo que vem do profissional, né, para o paciente, sem levar em consideração as características do paciente, tem tendência a não dar certo. Primeira coisa, coletar os dados. Preciso pegar informações desse paciente, trazer essas informações, através dessa coleta de dados, faço uma análise desses dados, interpreto esses dados e aplico aquilo que é direcionado àquele paciente. Atividade física, práticas corporais, mesma coisa. O pessoal da educação física precisa identificar aquilo que é a realidade da pessoa, né, para poder ter uma relação diferenciado. Notem que eu estou falando aqui de alimentação saudável e atividade física. Isso eu posso deixar na mão só do nutricionista e só do educador físico? Não, eu preciso iniciar de alguma forma. Todo profissional de saúde ele é corresponsável através da redução da carga, ou seja, desses níveis, né, de doenças crônicas não transmissíveis naquela população. Prevenção de violência. Como é que eu vou fazer prevenção de violência? Através da promoção da saúde, através de palestras, através de conversas, né? Quando a gente fala de prevenção de violência, pouca gente está notando que hoje os índices de violência doméstica estão maiores do que estavam antes, né? As pessoas não estão saindo de casa. As pessoas estão escutando dentro de casa, estão se estressando dentro de casa, estão estourando dentro de casa e estão cometendo violências, né? Então a gente precisa ter um cuidado especial com relação a isso. Eu preciso conversar com essas pessoas, eu preciso ter um canal de escuta para essas pessoas. O pessoal da psicologia já tem se demonstrado, se disponibilizado para conversar com as pessoas, né? Fornecendo telefone, fornecendo uma forma para a conversa. E eu preciso sempre fazer isso. Prevenção ao uso do tabaco também é outra coisa importante. Também precisa ser feita. Estratégias, elas são intersetoriais. Participação da comunidade, mobilização, sempre um ganho de qualidade de vida. Eu ganhando qualidade de vida, eu me afasto das doenças crônicas não transmissíveis. Aí tem um quadro que ele é importante, ele fala sobre uma proposta de intervenção que está integrada a fatores de risco comuns às doenças crônicas não transmissíveis. Olha só, se vocês forem observar que desses 4 fatores, tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física, consumo abusivo de álcool, né, eles interferem diretamente, né, em 3 desses agravos: doença cardiovascular, câncer e diabetes, né? Então, 4 fatores eu conseguindo reduzir. Uma coisa é falar assim, eu vou conseguir reduzir esses 4 fatores. Outra coisa eu vou falar o seguinte, não, eu vou conseguir finalizar, não vai existir mais isso naquela população. Calma, quando a gente fala de saúde coletiva,
eu não tenho mais visão utópica. Não é algo que, eu vou acabar com o tabagismo, eu vou acabar com a alimentação adequada, eu vou acabar com o sedentarismo, eu vou acabar com o consumo abusivo de álcool. Não, eu reduzindo isso, são pequenos ganhos, né? Então, comecem sempre a pensar em ganhos na redução. Eu conseguindo ganhos na redução, eu consigo interferir diretamente nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, esse é um ponto importante. As doenças respiratórias aí entra especificamente a relação ao tabagismo, mas a gente sabe que a inatividade física, né, quando a pessoa começa a se exercitar, né, depender do tipo de exercício, principalmente exercícios aeróbicos, elas acabam tendo uma capacidade respiratória melhor, né? Então a gente precisa também observar com relação a isso. A pessoa que está se exercitando acaba tendo uma alimentação mais balanceada, acaba reduzindo o consumo de álcool. Então todas essas mudanças que são de qualidade de vida, a gente tem uma relação boa aí com as doenças crônicas não transmissíveis. Eu trago para vocês um gráfico que ele é importantíssimo, né? Ele nos mostra a relação de óbitos no estado de São Paulo em 2012, né? Olha só o que nós temos ali. O que é que estava causando óbito em si? Olha, materno-fetais, 2% apenas, né? Somente 2%. Infecções, somente 12%. Outras causas para os óbitos, 11%, causas externas, 9%, e as doenças crônicas não transmissíveis, 66% dos óbitos no estado de São Paulo em 2012. Então, notem que muito a gente consegue modificar. Existem fatores que não são modificáveis, mas existem pelo menos aqueles 4 fatores ali que eles são modificáveis, e através da nossa informação, da informação levada com qualidade, eu consigo identificar e reduzir esses fatores, né? São determinantes sociais não modificáveis: sexo, genética e idade, tá? Isso a gente não consegue modificar em si. Contudo, fatores de riscos modificáveis: tabagismo, alimentação inadequada, álcool e inatividade física. Bom, se eu consigo olhar para esses fatores e eu consigo entender que eles são modificáveis, eu tenho como começar a pensar em redução da hipertensão, da dislipidemia, né, a alteração da quantidade de gordura no sangue, o sobrepeso, a obesidade e a intolerância à glicose. São fatores de risco intermediários, né, que eu consigo reduzir com relação a esses fatores de riscos modificáveis em si. Desfecho, né? Onde que a gente chega quando nós não conseguimos interferir nisso, né? Doença coronariana, doenças cerebrovasculares, doenças vasculares periféricas, doença renal crônica, diabetes e câncer em geral, né? Então a gente consegue observar o quê? Que interferindo diretamente nos fatores de risco modificáveis, a gente tem um desfecho menor com relação a esses agravos, a essas doenças em si. Então, a promoção da saúde, a saúde coletiva consegue modificar bastante. Eu vou rodar um vídeo curto aqui que ele fala sobre o impacto dessas doenças, a preocupação, na verdade, das doenças com relação ao Ministério da Saúde. Não é o nosso ministro da Saúde atual, um vídeo político em si, né, mas é algo só porque o ministro estava falando sobre as doenças crônicas não transmissíveis e mostrando o quanto o nosso ministério ele tem preocupação com relação a isso. Então, eu vou rodar o vídeo aqui rapidamente. Vocês só me falem se o vídeo está passando para vocês o áudio dele ou não, tá? Tem áudio? Tem áudio e vídeo, gente? Tá Não. tudo escuro. Não dá pra ver nenhum vídeo. Agora que vai começar. Mas verifica para mim se tem áudio.
Pode ser sua internet, professor, esteja meio lento. Continua sem áudio, professor. Continua sem áudio. Ana Lídia, tem um cachorro aí na tua casa, ele tá latindo. Meu cachorro. O áudio do vídeo não saiu nadinha pra mim. Tá saindo pra cadê? Parece só a imagem. Só a imagem, não está tudo o áudio? Tá. Eu Não, o vou áudio fazer o não tá. seguinte, então. Tá, é a internet. Eu vou, ao final do nosso vídeo, eu coloco esse vídeo para vocês. Eu vou editar e vou colocar esse vídeo lá para vocês também, porque é uma importância interessante, para mostrar que o Ministério da Saúde ele está preocupado também com as doenças crônicas não transmissíveis e não só com as doenças transmissíveis, com as doenças infecciosas. Tá? Então, as doenças graves não transmissíveis, as DANTs, né, são um dos importantes problemas de saúde pública da atualidade, pois são responsáveis por quase 2/3 das doenças no Brasil, tais como as do aparelho circulatório, as doenças mentais, neoplasias, diabetes e outras doenças provocadas por fatores externos. Doenças provocadas por fatores externos, incluindo acidentes e violências. São consideradas a principal causa de morte prematura ou de incapacidade definitiva das pessoas com idade produtiva, afetando a qualidade de vida e desencadeando problemas econômicos para as famílias, comunidades e sociedade em geral. Por que as doenças e agravos não transmissíveis são tão importantes para a saúde coletiva? A gente não está falando só da pessoa, a gente está falando da família, a gente está falando da sociedade, a gente está falando da comunidade. Então, ela é algo que não afeta somente aquela pessoa em si, ela afeta todos ao seu redor. Né? O tabagismo, né? Desencadeando para uma diabetes, desencadeando para uma hipertensão, desencadeando para uma doença coronariana, afeta toda aquela família, afeta a sociedade como um todo, tá? Aquela comunidade onde a pessoa vive. Né? Com relação lá à nossa situação problema, dessa sessão em si, preocupado com o elevado índice de internação e sequelas decorrentes da hipertensão arterial sistêmica, o município promoveu o Dia de Combate à Hipertensão Arterial Sistêmica. A campanha para rastreamento da pressão arterial em alguns locais públicos e alocou profissionais para orientar a população sobre a necessidade desse monitoramento da pressão arterial e prevenção de complicações. Quais são os fatores que dificultam o diagnóstico e o controle da hipertensão arterial sistêmica?
que dificulta para que a gente possa fazer o diagnóstico? A resolução dessa situação-problema é a seguinte: a hipertensão arterial sistêmica, né, por ser muitas vezes assintomática, né, como ela por muitas vezes não desencadeia sintomas, a gente não consegue perceber isso no dia a dia, requer um monitoramento da aferição da pressão arterial. Uma vez que quando os sintomas surgem, quando a pessoa começa a sentir os efeitos desses níveis pressóricos lá em cima, né, a complicação já está instalada. Outra dificuldade é com relação à adesão ao tratamento, que inclui, além do uso de medicação contínua, então a pessoa que está com níveis pressórios alterados, né, para mais, a hipertensão arterial, e ela precisa de uma medicação contínua. A modificação de hábitos alimentares, restrição ao uso ao sal na alimentação, redução do consumo de gorduras, bem como a eliminação do tabagismo, a adoção da atividade física regular ao longo da vida. Portanto, gente, interfere diretamente na vida das pessoas, né? Então, isso nos traz uma doença crônica, uma determinação do paciente, o acompanhamento do profissional médico, de toda a equipe de saúde, a equipe multiprofissional, ela precisa estar junto com o paciente. Quando a gente fala em junto com o paciente, certamente vocês têm algum familiar, se não vocês, né, tendo um diagnóstico de uma doença crônica não transmissível, como por exemplo a hipertensão arterial. Vocês têm um familiar ou uma pessoa próxima que tenha este diagnóstico, vocês conseguem identificar que um dos fatores mais difíceis, né, não é a questão da adesão ao tratamento da medicação em si, que a pessoa acaba utilizando a medicação, né? E aí essa pessoa faz o uso da medicação, faz o uso do medicamento em si, e fazendo o uso do medicamento ele permanece apresentando os níveis de hipertensão arterial elevados. E aí você começa a perguntar à pessoa, mas o que é que mudou na sua alimentação, o que mudou na sua qualidade de vida, você consome menos gordura, consome uma alimentação mais balanceada, mais adequada, você parou de fumar, por exemplo, está fazendo atividade física. Aí a pessoa fala, não, eu estou utilizando medicamento. Mas só o medicamento, ele sozinho, não consegue. Por isso, é muito difícil a gente ter a relação da redução desses níveis de pressão arterial, né? Da hipertensão arterial sistêmica. Então, eu preciso, junto com o paciente, elaborar um planejamento. E esse junto com é que você não pode esquecer, né? Elaborar um plano para o paciente dificilmente funciona. Elaborar um plano junto com o paciente, o êxito ele é mais provável, né? Porque a pessoa faz parte, ela entende enquanto sendo o principal ator, né, o ator social principal na gestão da sua saúde. Se ela entende dessa forma, é muito mais provável que ela consiga exercer o seu papel e continuar com uma mudança na sua qualidade de vida. Os modelos assistenciais da vigilância à saúde envolvendo risco e vulnerabilidade, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declarou em seu relatório mundial sobre violência e saúde, em 2002, que a violência é um dos principais problemas, né? Tá aí, mas é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, né? Então, a violência é um dos problemas fundamentais que a gente precisa combater, devido às mortes, lesões físicas, problemas psicológicos e sociais para com indivíduos, famílias, comunidades e países. E ela recomendou que fossem adotadas medidas e campanhas de saúde pública para o enfrentamento deste problema em cada um dos países. E a gente consegue observar, ao longo do ano, né, algumas campanhas publicitárias contra violências em específico, né? O que a gente consegue observar? Próximo do mês das mulheres, ali, nós temos campanha contra a violência da mulher. Aí a gente consegue observar que próximo a questões voltadas ao movimento LGBT, tem campanha voltada para a redução da violência com essas pessoas, né? Eu tenho outras pessoas vulneráveis, e aí eu tenho campanhas voltadas para essas pessoas, contra idosos, né?
contra... Notem que é algo que ele é muito... tudo muito dentro de um calendário pré-definido. Não, nesse mês eu vou falar sobre a violência contra fulano. Neste mês eu vou falar sobre violência. A gente precisa ter um cuidado melhor. Violência não é legal em todos os meses, né? E a gente precisa começar a conversar sobre isso, né? E precisa que a sociedade ela comece a olhar as pessoas que têm risco, que têm vulnerabilidade o tempo inteiro. Não é somente em um mês específico, não é somente perto de uma data. Então, a gente não pode deixar com que isso ocorra. Fatores que influenciam a violência são culturais, afetivos, cognitivos, a própria socialização em si. Então, o meio, ele influencia com relação à violência. O fato de hoje as pessoas estarem em isolamento, as pessoas estarem em um confinamento em si, tem muita gente reclamando que está preso, eu estou me sentindo preso em casa, né? Até que ponto esse se sentir preso em casa vai acarretar em uma violência doméstica, né? Até que ponto este fato de não poder sair para ir ao bar, de não para próximo, hoje à noite já é final de semana, né? Está chegando aí no horário que o pessoal já estaria pronto para marcar, para sair, para fazer alguma coisa, e não dá para fazer isso. Até que ponto isso influencia na violência? Conceito de violência. A Organização Mundial de Saúde define a violência como o uso da força física, então pode ser a força física, ou do poder, ou uma ameaça intencional contra si, então a pessoa pode praticar a violência contra ela mesma, ou contra outra pessoa. Grupo ou comunidade que tenha grande probabilidade de causar lesão, morte ou dano psicológico no desenvolvimento, né? E aí tem uma charge, né, que é uma charge que ela nos traz uma informação extremamente violenta, né? A própria charge ela nos demonstra em uma das imagens, né? A imagem que é a secundária, né? Porém a imagem com a violência física, né? Que é a imagem que está obscura lá atrás, que o ator principal aqui ele está apontando, ele fala o seguinte: olha, estão espancando uma pessoa, me dá seu telefone. E este outro rapaz fala, não, filma com o seu, né? O não ali foi o que incluir. Porém, o que a gente está observando? Que existem duas violências aí. Uma violência social física e uma outra violência ali que é uma violência em que as pessoas não estão muito preocupadas. A sociedade ela acaba não estando tão preocupada assim com a violência, e aí a gente consegue observar através de vídeos que são postados nas redes sociais de pessoas uma violentando a outra, mas ninguém está chamando a polícia, mas todo mundo está filmando para enviar e para transformar isso em um meme depois. E até que ponto que nós estamos chegando enquanto sociedade em si, enquanto redução dessas violências, e o quanto isso traz malefícios para a saúde das pessoas. Uma questão que a violência ela não surge do nada, né, mas ela acaba surgindo muito na adolescência, né? E aí vocês devem ter vivenciado ao longo da fase da adolescência de vocês, não diretamente, mas indiretamente, problemas relacionados com a adolescência, que é o momento em que a pessoa, né, o menino ali da imagem, ele não se vê como uma criança, mas ele também não se vê enquanto um adulto, ele não sabe o que ele é, né? E essa transição, ela nos traz impactos importantes, impactos sociais, né? Doenças infectoparasitárias, essa pessoa está num momento de transição, então ele acaba estando suscetível também. Mas problemas relacionados ao estilo de vida estão aflorando a cada momento na sua vida. Então, é quando começa a experimentar o álcool, o tabaco, né? As doenças sexuais, elas acabam aflorando ali também, e a própria questão da gravidez precoce, o uso de drogas lícitas e ilícitas,
a falta de exercícios físicos, uma alimentação inadequada, o desamparo, né, o desamparo da família, o desamparo da sociedade, né, a violência diretamente, os acidentes, né, acidentes de trânsito são muito comuns nessa fase também, e a gente precisa ter uma relação importante, né, porque o adolescente ele é vulnerável, né, e ele pode cometer a violência um com o outro, né, por exemplo, é uma violência comunitária em si. E aí nós temos a notificação da violência e de acidentes, né, que é a VIVA. Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica e intrafamiliar, né, doméstica é a intrafamiliar, a violência sexual, a autoprovocada, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, trabalho infantil, a tortura, a intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens de todas as idades, né, precisam ser notificadas, né? No caso de violência extrafamiliar comunitária, né? A extrafamiliar é a violência comunitária. Somente serão objetos de notificação violência contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres, contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT. O que a gente está falando aí? Um homem adulto, né, que causou violência contra um outro homem adulto, nós não temos a notificação, né? Porém, se a violência foi feita com relação a indígena, a população LGBT, pessoa idosa, pessoa com deficiência, adolescente, crianças, né, mulheres, né, aí nós temos a notificação, né? Então, é importante a gente observar isso, está relacionado à vigilância também, está relacionado diretamente à saúde das pessoas, né? Quando a gente fala de política de atenção básica, né, a gente está falando diretamente de saúde coletiva e a gente precisa observar o seguinte: esses adolescentes, né, essas pessoas, né, quando a gente fala na coletividade em si, eu preciso olhar para a atenção integral e humanizada. E ela está organizada segundo linhas de cuidado em saúde, que são as linhas de cuidado da saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde da pessoa idosa. Então a gente precisa olhar para todas essas pessoas e não isoladamente cada uma delas, né? Que a gente está falando de saúde coletiva como um todo. Existem diferentes formas de violência. Pode ser a agressão física, o abuso sexual, a violência psicológica, né? E tudo que a gente está falando de violência em si, eu preciso ter um cuidado redobrado, né? Olha, na agressão física, é o uso de força física que pode produzir um dano, um ferimento, a dor ou a incapacidade de alguma pessoa, né? Infelizmente, isso é notícia em jornal, é notícia diária de que alguém está sendo agredido, né? Abuso sexual, então, que é atividade sexual não desejada. Alguém, né, pode ter até no início do ato, os dois estavam sentindo a vontade, gostariam de praticar o ato, só que em algum momento um dos dois demonstra não desejar mais. A partir daí já começa a ser caracterizado como violência, em que o agressor usa a força, faz ameaças ou exclui vantagens da vítima, né? Seja essa do mesmo ou de outro sexo, para a satisfação daquele desejo sexual do agressor. Violência psicológica, ela não causa uma lesão física direta, né? Mas danos psicológicos decorrentes de agressões verbais ou gestuais, né? De que tem como intenção amedrontar, rejeitar, humilhar, aprisionar, excluir ou isolar a vítima de um convívio social. Então, a violência psicológica, ela é muito forte, ela é muito presente na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal, onde nós temos ainda a violência psicológica muito frequente, e às vezes ela não é uma violência somente intrafamiliar, ela ocorre também extrafamiliar, né? Quando a gente fala da violência intrafamiliar, é a ação ou omissão, a ausência de atendimento às necessidades básicas, físicas e emocionais, cometida por um membro da família que comprometa o bem-estar físico e emocional
e que restringe o desenvolvimento e a liberdade de crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, ou que faça com que membros da família fiquem isolados do convívio social e impedidos de frequentar a escola, no caso das crianças, por exemplo. Isso pode ser uma violência intrafamiliar que ocorre. E a gente sabe que, fora o momento que nós estamos vivenciando hoje, tem outros momentos ao longo do ano que nós temos crianças que são impedidas de ir para a escola, por exemplo, para cuidar da casa, né? Isso é uma violência intrafamiliar, né? Isso a gente está tirando um direito da criança e do adolescente que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto tem valor de lei no país. Eu preciso garantir o acesso à escola, garantir o acesso às brincadeiras, garantir o acesso ao bem-estar dessa criança. Violência institucional existe? Existe também. É a violência praticada em instituições prestadoras de serviços públicos ou privados, em unidades de saúde, hospitais, escolas, delegacias, serviços do judiciário. As muitas formas de dominação, opressão e crueldade incluem homicídios, estupros, abuso físico e emocional, mutilação genital, prostituição forçada, violência racial e interracial entre adultos, crianças, adolescentes e idosos, e os agressores geralmente são familiares, parceiros, estranhos ou agentes do Estado. Então a gente tem que ter um cuidado muito importante, um cuidado redobrado com relação à violência institucional também. Ela não foi falada em outros slides, mas ela é extremamente relevante. E como é que a gente vai prevenir a violência? É possível prevenir a violência? Como que a gente pode fazer isso? Diga. Só uma pergunta no slide anterior lá, dá para o senhor voltar só um pouquinho? Olha. Aqui, uma dúvida aqui na violência intrafamiliar. No caso de uma criança que é dita especial, mas que tem condição de ir para a escola, muitas vezes, né, os pais não deixam que a criança seja colocada numa escola comum, talvez com vergonha, porque infelizmente, a gente conhece muitas crianças que são especiais, mas que têm capacidade de fazer as coisas só, né? E os pais, muitas vezes, com vergonha, não colocam a criança na escola. Isso seria uma violência intrafamiliar? Os pais, eles estão tirando... De tirar esse direito dela. Eu estou entendendo essa pergunta. O que é que a gente está identificando aí? Talvez, né, a intenção dos pais seja uma intenção de proteção, né? Não só por vergonha, não só pode ser por proteção, eles podem estar querendo proteger a criança de bullying, por exemplo, né? E aí uma medida protetiva seria afastar essa criança do convívio escolar, por exemplo, e do convívio social em si. Mas isso é uma violência intrafamiliar. E hoje, a maioria das escolas, elas estão com profissionais capacitados para cuidar da escolarização dessas crianças. Então, tem escolas que são especializadas nisso, mas a maioria das escolas possui profissional capacitado. Quem está falando? Leuda. Não, mas alguém falou agora. Não? Acho que eu escutei a minha própria voz. É importante conversar sempre com a família, procurar ajudar, porque às vezes a família está tentando proteger e acaba violentando de alguma forma, impedindo essa criança de exercer o seu papel na sociedade, né? Por mais que ela tenha um grau de incapacidade, vamos dizer assim, ela precisa ter a possibilidade de se desenvolver enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Enquanto membro da sociedade. Então ele precisa e tem capacidade para isso. Ele precisa ter essa frequência escolar, ele precisa ter esse convívio com outras pessoas, para que a gente possa ter uma sociedade com cada vez menos discriminação, com cada vez mais interação social. Foi ontem que foi o dia ou foi hoje? O dia do autismo, não me lembro aqui, deixa eu ver.
Vocês Eu lembram? acho que foi ontem. Eu vi o pessoal mostrando. Eu acho que foi ontem. Eu vi Foi umas dia fotos das crianças autistas. dia 2 de abril. Isso, ontem. foi ontem, Foi ontem. exatamente. E a gente precisa, são crianças que hoje, né, nós temos um número elevado de crianças diagnosticadas com a TEA, né, que é o transtorno de autismo, e a gente precisa ter essa observação. Tem crianças que são tiradas da escola, e não é necessidade de tirar da escola. O que a gente precisa é ter, sim, uma escola capacitada e conversar com o pedagogo, porque a escola ela precisa ter uma abordagem diferenciada. Uma abordagem diferenciada no sentido dos próprios colegas. Eles precisam estar inteirados e como a sociedade ela é refletida na escola. Mas a escola é o melhor local para que a gente possa mudar a sociedade. E excluir as pessoas, né? Excluir as crianças da escola, significa que eu estou excluindo depois esse adulto da mesma forma. Então, a família precisa ter isso bem claro. Se ele exclui a sua criança da escola, ele está mostrando para a sociedade que precisa continuar excluindo esse adulto depois. É difícil, mas é educação e saúde, é promoção da saúde, e é dessa forma que a gente consegue combater a violência em si. A ideia inicial dessa família provavelmente é proteção, mas a gente acaba não protegendo, a gente acaba violentando também. O enfrentamento, né, exige lidar com situações muito complexas que envolvem questões morais, éticas, ideológicas, né, questões políticas, culturais, dentre outras questões que demandam esforços e ações coordenadas de toda a sociedade. Para combater a violência, que é possível combater a violência, faz necessária uma intervenção social, com a implantação de políticas públicas, programas e ações que promovam mudanças estruturais, mudanças sociais, mudanças culturais e econômicas. Essas mudanças devem ser capazes de modificar a condição que estimula a ocorrência da violência em si. Então, é possível prevenir a violência? Sim, é possível. É fácil? Não é fácil. Mas eu preciso de atores sociais que estejam voltados para a causa da violência. E isso eu consigo fazer se eu parar de pensar em violência enquanto calendário. Não importa qual é o dia que eu vou retirar a violência, que esse dia que vai ser o dia mais importante contra a violência ao idoso, contra a violência à mulher, contra a violência LGBT. Não, são todos os dias. Então eu posso prevenir a violência fazendo uma noção muito mais de mudança de hábito do que uma relação voltada a dias específicos, né? Eu peço para que vocês façam uma leitura. Não precisa fazer a leitura de todas essas políticas nessa semana, tá? Mas eu peço para que vocês baixem, que vocês procurem as políticas, né? Uma leitura dos manuais para melhor compreensão das ações de profissionais de saúde. Vejam como é que a farmácia está relacionada a isso, na Política Nacional de Redução da Mortalidade por Acidentes e Violências, Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, levando em consideração a violência sexual e doméstica, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente e Jovens, notificação de violência contra criança e adolescente na rede do SUS, a Rede Nacional de Prevenção de Violências, a promoção da saúde, da cultura e de paz, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e Adolescentes, crianças em situação de violência doméstica e sexual. Então, é importante que vocês façam uma leitura, que vocês tenham esse material como uma leitura posterior, porque isso demonstra que vocês estão engajados com a causa da redução da violência em si e que vocês estão pensando a saúde coletiva enquanto atores que vocês precisam estar sempre voltado para a produção de uma promoção da saúde dessas pessoas. A turma costuma interagir bastante em sala. Eu lembro que a gente tinha conversas bem produtivas e a gente precisa, de fato, encarar
que vocês já são capazes de interferir na realidade das pessoas, principalmente quando a gente está falando em saúde coletiva. Então, é saber escutar, saber ouvir e trazer informações de qualidade. E a leitura dessas políticas vai trazer essa informação de qualidade para que vocês possam ter um discurso bem voltado para essa relação. Tem uma atividade aí que está bem voltada para o que a gente está vivenciando, e eu peço que vocês tenham uma atenção especial para ela. Tá? Essa atividade ela é para ser entregue na próxima semana. Se vocês tiverem dúvida a respeito da atividade, vocês podem perguntar lá no grupo que eu respondo para vocês. Mas a ideia é a seguinte, né? O que a gente vai ter como base? Os métodos epidemiológicos, que a gente ainda vai conversar, eu vou fazer o vídeo para a gente poder conversar sobre a unidade 2 em si. Estudos descritivos com base no eventual momento em que vivemos na pandemia da Covid-19. Responda as seguintes questões. As 5 questões que vocês precisam responder. Onde e quando começou a ocorrer a doença, né, o Covid-19? Quais os grupos são mais vulneráveis? Né? Em quais regiões do município, né, aqui de Macapá? Né? Tem alguém que não esteja em Macapá? Seja fora do município? Essa é uma atividade, professor, que é para Essa é uma atividade parcial de P1, né, que é para entregar. É para entregar onde essa atividade? Dia 9 de abril, até o dia 9 de abril, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, ou podem entregar no AVA também. O que for menos difícil para vocês. Só me avisem que quando enviarem no AVA. Né? Tá. Em quais regiões do município, dos países, o agravio é mais frequente? Existem diferentes distribuições dessa doença nas regiões? Existem diferentes riscos segundo a classe social? Quais diferenças que existem com relação à classe social? Qual o grau de interesse que a comunidade tem se demonstrado? Né? A comunidade tem demonstrado interesse grande com relação ao Covid-19 ou não tem demonstrado interesse em si? Vocês sabem que nós temos medidas que são bem sérias, né? Principalmente quando a gente está falando aqui do Estado. A própria medida preventiva, né, o decreto de isolamento em si, ele trouxe às pessoas uma noção de que estavam sendo prejudicadas, de fato, tem o prejuízo econômico, financeiro, mas tem o prejuízo de saúde também. E a gente precisa pesar isso, em quanto que a gente vai ter de relação. Mas isso deixa para a atividade em si, que vocês vão trazer, depois a gente discute essas atividades. Com relação às perguntas, diga. Eu não entendi direito lá a pergunta que fala a terceira, né? Dá para você explicar um pouquinho melhor aí? A gente vai estar falando da doença aqui no município nosso, no caso de Santana, ou estamos falando no sentido de Brasil, que está falando dos países, né? Olha, você vai falar de Santana, aí o colega vai falar de Macapá, tá? E aí também com relação aos países, né? Porque, assim, no município você tem acesso à informação aí no município, né? Para sair de casa para fazer atividade, a gente vai fazer atividade em casa. Mas vocês têm acesso aos dados do município em si. Acesso aos dados dos países também, né? Como é que isso tem se desenvolvido nos países? Como é que foi na Itália? Como é que foi como é que está sendo nos Estados Unidos? Na China, para que vocês possam procurar, né, com relação a isso. Toda atividade que vocês conseguem fazer, dá para fazer agora no final de semana, não sei como é que vocês estão com as atividades com outros professores, mas aí tendo qualquer dificuldade, vocês podem me acionar lá no grupo, que eu converso com os professores também, a gente tentar fazer as atividades, mas sem uma pressão muito grande, porque eu sei que está todo mundo sendo pressionado aí por outras questões também. A gente está vivenciando um momento bem tenso, então a ideia é fazer atividade, mas também ter o mínimo de qualidade de vida ao longo desses momentos aí. Tá? Então não tenham receio de me acionar no grupo, a depender de como está o desenvolvimento da atividade. Tá? Ela é até essa data do dia 9/4, está embaixo? Isso, até o dia 9. Dá para a gente deixar, então, para o sábado, dia 11, né? Só não vão fazer no domingo de Páscoa.
tá? Até o, até o sábado vocês podem me entregar ela. Professor, É, eu vou entregar ela por mensagem para o senhor, eu não Tá. lava. não tem problema. Pode E entregar. essa outra atividade aqui, e essa outra aqui que você está mostrando? Isso daí é para vocês responderem agora. Ah, Complete a seguinte frase: as doenças crônicas não transmissíveis se caracterizam por. Como é que é a característica da doença crônica não transmissível? Terem múltiplos fatores causais e acometerem apenas a população adulta acima de 40 anos, né? Serem de longa duração e se desenvolverem ao longo da vida, terem múltiplos fatores causais e se desenvolver sem sintomas ao longo da vida, terem múltiplos fatores comportamentais que evoluem invariavelmente para mortes e incapacidades, serem de longa duração e evoluírem gradativamente por efeito cumulativo e sem agudização, ou seja, sem momentos em que tem um pico da pressão arterial, por exemplo, tem um pico dos níveis de glicemia. Qual dessas alternativas é a correta aí para vocês? Entre a A e a E. ah, é? Entre a A, B, C, D e E, qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa B. Ó, as doenças crônicas não transmissíveis se caracterizam por serem de longa duração, né, e se desenvolverem ao longo da vida. Então, é ao longo da vida que elas são desenvolvidas doenças crônicas não transmissíveis. E por isso a gente precisa bater sempre na tecla da promoção da saúde, né? É a interferência na qualidade de vida das pessoas que a gente consegue se afastar das DANTs, né? Das doenças e agravos não transmissíveis. Como deve ser organizada a atenção integral às doenças crônicas não transmissíveis? Deve ser feita em redes de atenção à saúde, tendo a UBS como única porta de entrada ao sistema de saúde e cuidados, né? Será que a UBS é a única porta de entrada para o sistema de saúde e é a única que faz os cuidados, né? Em linhas de cuidados prioritários que definem os cuidados diretrizes de atenção integral às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, em redes de atenção à saúde que são formadas por ações e serviços de saúde com diferentes recursos tecnológicos e disponibilizam procedimentos e cuidados complementares. Qual dessas está correta ou não estão corretas? Olha, a primeira está incorreta porque a gente não pode pensar na UBS como sendo a única porta de entrada para o sistema de saúde e cuidado. A gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, então eu tenho uma rede de atenção à saúde e não somente a unidade básica. Qual o modelo de atenção preconizado para o enfrentamento dessas doenças crônicas não transmissíveis? Modelo de assistência com foco na doença e suas incapacidades. O modelo de assistência ao doente em situação de agudização dos problemas crônicos. O modelo de assistência centrado em doenças crônicas. O modelo de assistência e atenção centrado na necessidade dos indivíduos, na situação de vida dos doentes e sua família, ou o modelo de assistência cuidado centralizado no indivíduo doente que apresentam disfunções. Eu estou falando de saúde coletiva, né? Estou falando de saúde coletiva, eu estou falando de um modelo de assistência e atenção centrada na necessidade do indivíduo e também na situação de vida desses doentes e da família dele como um todo, né? Não é somente aquela pessoa, não é somente ao que está acontecendo com ela. Eu preciso levar em consideração as pessoas. E para a gente finalizar essas questões do livro didático em si, e se preparem para arrumar o cabelo aí, porque a gente já vai tirar o print da tela, tá? Daqui a pouquinho. A violência é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, desencadeando mortes, lesões físicas e problemas psicológicos.
podemos afirmar que a violência auto-infligida se caracteriza por... O que caracteriza uma doença auto-infligida? Né? Atividade sexual não desejada, agressões verbais, agressões gestuais, comportamento de automutilação ou assédio moral e humilhação. Qual delas está relacionada? Auto-infligida é? Qual é a resposta? Atividade sexual não desejada, agressões verbais. Olha só, estou falando de uma violência auto-infligida, tá vendo? Auto-infligida. Se ela é auto-infligida, ela é cometida por quem? Pelo próprio indivíduo. Então, são comportamentos de automutilação, tá? Então, essa violência é auto-infligida, né? Há muitas formas de violência. Os agressores geralmente são familiares, parceiros, estranhos ou agentes do Estado. A violência que ocorre nos serviços públicos ou privados é denominada violência sexual, violência psicológica, violência auto-infligida, violência intrafamiliar ou violência institucional. Violência institucional. Violência institucional. A violência é definida como o uso da força física, ou do poder, ou da ameaça intencional contra si mesmo ou contra outra pessoa, grupo ou comunidade. A violência intergeracional é a que ocorre entre diferentes raças. Intergeracional. Entre diferentes gerações, entre diferentes povos, entre diferentes sexos ou entre diferentes nações. Intergeracional. Portanto, entre gerações. Intergeracional entre gerações. Ficou claro, gente? Sim, professor. 2h20 só daqui, fora o tempo que vocês estavam esperando o computador funcionar, hein? Foram guerreiros hoje para ficar aí na frente do computador, né? Eu tô quase dormindo aqui. Se levantaram ou não levantaram ao longo da noite, eu não sei como estava vendo, né? Mas eu estou aqui querendo levantar um pouquinho daqui a pouco também, né? Vamos fazer o print, eu vou finalizar a gravação. Parei a gravação aqui.